nosso querido Luiz, que de querido não tem nada, começou a fazer umas perguntinhas. Por exemplo, Quanto dinheiro vocês trouxeram? Onde guardam o dinheiro para não perder? Vocês vêm de família rica? oi, essa é uma das histórias de host family mais bizarras que eu já vi na minha vida, então se prepara. Oi, o meu nome é Fernanda Fernandes e esse aqui é o Fernanda na Gringa, o seu canal de conteúdo sobre vida na gringa. Tem gringo reagindo a coisa do Brasil, tem coisa bizarra da gringa, um monte de coisa. Então já vai se inscrevendo porque o vídeo de hoje tá sensacional. Você sabe o que é uma host family? Pra quem não conhece esse conceito, basicamente é quando você faz um intercâmbio ou um programa de au pair e você fica na casa de uma família do local que você tá indo. E a host family pode ser uma dádiva ou a pior coisa que vai acontecer na sua vida. E é basicamente um sorteio. Quando você entra aí no programa de au pair, intercâmbio, enfim, você é sorteado aí para uma família. E a quantidade de história de terror que tem de host family por aí, gente, não é brincadeira. E eu acabei de encontrar uma das histórias mais bizarras que eu já vi na minha vida. Eu tenho um host family e eu me dei super bem com eles. Tanto que quando eu fui visitar eles depois de alguns anos, eu conheci o meu atual marido. Pois é, foi assim que eu conheci o Johnny. E se você não sabe quem é Johnny, tá aqui uma playlist de vídeos dele reagindo a coisas do Brasil pra você se divertir, tá? Mas sim, foi assim que a gente se conheceu. Por causa da minha host family. Fui estudar um mês só em Toronto, fiquei nessa host family e viramos melhores amigos. Mas, gente, eu pensava que, assim, era muito comum você ter uma host family super legal, sabe? Jurava, era super, ai, maravilhoso. Mas não é bem assim. Tem muita história bizarra. E hoje, então bora começar de uma vez por todas aqui com essa história que tem como título A Host Family do Inferno. A personagem principal dessa história se chama Julia. Ela é de um país da América do Sul que fala espanhol. Então, ela não é brasileira. Mas ela foi fazer um programa de intercâmbio lá na Europa. Ela e uma amiga dela. Além de outros colegas aí de classe do ensino médio. E o que é que eles decidiram fazer? Eles iam passar uma semana em cada país aí da Europa. Então, eles foram para vários países. Uma viagem, assim, maravilhosa. E a primeira host family que ela ficou junto com essa amiga dela, porque elas viraram, assim, um pazinho. Todas as host families, elas ficavam juntas. Elas tiveram uma experiência maravilhosa. A host family, na verdade, era uma senhora. A host family delas, na verdade, era uma senhorinha. E ela cuidou super bem da Júlia e da Flor, que é a amiga dela. Então, elas ficaram super animadas aí pra a próxima host family, né? Porque, poxa, que experiência bacana. Então, todas as host families vão ser bacanas assim, não é mesmo? Engano seu, meu amor. That's suspicious. Pra quem nunca fez nenhum intercâmbio, nada do tipo, quando você é aí associado a uma host family, antes de você chegar lá de fato, eles recomendam que você mande um e-mail pra eles, se apresentando, perguntando se eles querem alguma coisa. Inclusive, eu lembro que quando eu mandei o e-mail pra minha host family, ela, assim, respondeu super fofo e no final do e-mail ela falou: olha, eu coleciono canecas do Starbucks, você pode trazer uma do Brasil pra mim? Eu nem conhecia ela já pediu um presente. Mas tudo bem, porque é normal você levar presente aí pra sua host family. E segura essa informação que vai ser relevante pra história, hein? Aguarde. E então, a Júlia e a Flor mandaram um e-mail pra host family que eles iam ficar em seguida, depois da senhorinha bacaninha. Só que eles nunca responderam o e-mail. Eu aí já acharia estranho. A Júlia e a Flor também acharam estranho. Mas depois eles, vai assim, não quis responder, ou não viu. Deixou pra lá. Assim que a Júlia e a Flor pousaram nesse país, elas receberam um e-mail do host dad dessa família. E ele falava o seguinte: Olá, me avise quando entrar no ônibus. a Júlia achou um pouco frio, até porque ela é latina, né, gente? A gente é muito caloroso, a gente, assim, se comunica super, sabe? Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito. A gente gosta de sugarcoat tudo. Ou seja, botar um pouquinho de açúcar em cima, sabe? Deixar tudo mais levinho e tal. Até os problemas pesados da vida a gente coloca um açuquinho em cima. E a Júlia é dessas. Então ela recebeu esse e-mail e ficou tipo, Nossa, estranho, né? mas beleza, coisa da minha cabeça, deixou passar. E aí a Júlia e a Flor decidiram pegar um táxi e foram lá pra casa dessa tal host family. E gente, quando eles chegaram lá, o host dad foi quem recebeu elas e ele simplesmente não falou nada. Ele só fez isso aqui.
esse olhar assim, bem tipo, fulminante, sabe? Sem falar nada. Muito esquisito. Aí, eu já fechava a porta do táxi e falava, vamos embora daqui. Muito estranho, mas não. Ela já... Não, vamos lá, né? Vamos seguir. Saíram do carro, cumprimentaram o cara, 0 palavras. E aí, só quando o táxi foi embora que o cara abriu a porta e deixou elas entrarem aí em casa, ainda, ó, silêncio total. Gente, bizarro. E aí, quando elas entraram na casa, era um corredor meio apertadinho assim, um hall de entrada. Ele fechou a porta e ele não falou oi, não falou nada. Ele já foi ditando todas as regras da casa. Assim, tipo, meu filho vai falar nenhum. Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi a viagem? Não. Ele já foi regra. Até aí, tudo bem. Até aí, pra mim, não estaria tudo bem não, né? Mas pra Júlia e pra Flor estava tudo ótimo. Só um pouco esquisito, mas beleza, vamos seguindo. Além desse cara, que vamos dar um nome pra ele. Vamos chamar ele de Luiz. Luiz, pronto. O nome dele é Senhor Luiz. O Senhor Luiz, basicamente, falou pra elas que se elas quebrassem qualquer coisa, elas iam pagar por tudo. O que, beleza, normal, né? E ele continuou aí falando um monte de regra e, assim, encarando elas com um olhar fulminante, gente. Era um olhar esquisito, sabe? Não era um olhar normal. Ele tava, tipo, na cara delas, gente. Bizarro. Ele não mostrou a casa pra elas, o que, gente, isso é estranho, porque quando você vai pra casa de uma host family ou pra casa de qualquer pessoa, poxa, você dá um tour da casa, como diria a Sabrina Carpenter, um house tour. E assim, sem tour nem nada, só chegou pra elas e falou, olha... 3º andar, o quarto. Tchau. Ele não ajudou elas com as malas, elas, assim, foram sozinhas e beleza, tentando achar aí o quarto numa casa que elas não conheciam. Só que, mal a Júlia e a Flor imaginavam, o desconforto não tinha nem começado ainda, gente. Não tinha nem começado. Basicamente, elas foram chamadas aí pro jantar. E quando elas chegaram na cozinha, elas tiveram que ficar lá na cozinha observando ele fazer o jantar pra ele, pras filhas e pra elas, né? E aí ele perguntou qual das duas era vegetariana. Porque, né, quando você vai ficar na casa de um host family, eles mandam aí se você tem alguma restrição alimentar, etc. E no caso era a Júlia, nossa querida Júlia. E aí, o cara, eu tô rindo de desespero, tá? Ele passou um tempão explicando pra ela o quão era burro ela ser vegetariana, que ela ia perder 10 anos da vida dela. E pra completar, na hora do jantar, sabe o que é que ele deu pra ela? Um prato com literalmente 5 pedaços de alface. Nem mais, nem menos. 5. Gente, eu já teria ido embora há muito tempo. Mas vai piorar mais. Aguarde. Eu tô, assim, esse começo não é nada comparado com o que vai acontecer ainda, tá? E, gente, deixa a menina ser vegetariana. Deixa ela ser o que ela quiser. Oxi, meu Deus. A Júlia achou muito esquisito. Mas, como as refeições eram cobertas aí pela escola, que elas estavam estudando lá no programa de intercâmbio, elas relevaram, né? Porque era só o primeiro dia e depois elas iam comer na escola mesmo, a maioria das refeições. Então, elas decidiram relevar. Só que aí, durante o jantar, o nosso querido Luiz, que de querido não tem nada, começou a fazer umas perguntinhas. Por exemplo... Quanto dinheiro vocês trouxeram? Onde guardam o dinheiro pra não perder? Vocês vêm de família rica? Oi, elas ficaram extremamente desconfortáveis, né? Quem é que não ficaria? Só que aí elas foram espertas, não responderam e mudaram de assunto. Até que o senhor Luiz falou que uma das regras mais importantes da casa é Que elas não falassem espanhol de jeito nenhum. nem que estivessem sozinhas, né? Só as duas conversando, não podem falar espanhol. Gente, red flag do caramba essa aí, hein? E ele ainda completou, viu? Porque assim, ele é o cagador de regra. Disse que não podiam falar espanhol nem dentro nem fora de casa. Tá bom pra vocês? E véi, a Júlia e a Flor não tinham dificuldade de falar inglês. Só que é óbvio que elas não vão falar inglês entre si, gente. É óbvio. Poxa, você aí, imagina, você vai aí, sei lá, pro Canadá, que é onde eu moro. E você tá com seus amigos brasileiros, você vai falar inglês? Você não vai falar inglês! Pelo amor de Deus! E então, o que é que elas faziam? Elas falavam inglês quando estavam ali com ele por perto, mas quando elas estavam no quarto, elas falavam em espanhol. Só que, todas as vezes que elas começavam a conversar, o cara ia lá, batia na porta delas e podem trocar. Não vai falar espanhol, tem que falar inglês.
Galera, como é que ele escutou? Ó, outra red flag. O meu achismo aqui é que ele tinha uma escuta nesse quarto, hein? Elas não desconfiaram, elas ficaram, ai, como é que ele tá ouvindo? Deve estar ouvindo pelas paredes, sei lá. Não, tem uma escuta nesse quarto, gente. Eu não duvido nada. Por qual outro motivo que eles iam ordenar que elas falassem só inglês? Estranho. E aí, no final do dia, eles descobriram que o cara era casado. Porque até então elas só tinham conhecido o cara e as filhas do cara. E pensaram aí que ele não tinha esposa, mas sim, ele tem uma esposa, ela mora na casa, só que ela tem uma doença. Elas não quiseram entrar, assim, no detalhe, então a gente não sabe o que ela tem, mas que ela, assim, ficava mais no quarto e tal, sozinha, reclusa, e é isso. Elas interagiam, às vezes, com a mulher, mas raramente. E ainda naquela noite, isso tudo acontece no primeiro dia, gente. Elas foram tomar banho, né? Primeiro, a Flor foi tomar banho, e depois ela saiu do banheiro, né? E a Júlia entrou no banheiro. E é uma suíte. Então, a Júlia, né, tomou o banho dela. Ela saiu do banho e estava dentro do banheiro se trocando. Quando ela escuta o cara entrar no quarto delas, tipo, entrar no quarto e começar a falar com ela, assim, na porta do banheiro, sabe? E falar com a Flor que tava no quarto. E ele tava, assim, gente, muito desconfortável. Pelo amor de Deus. As meninas vulneráveis, se arrumando ali, pós-banho, e ele entrou no quarto como se nada e, tipo, só ali falando, ele chegava muito perto da porta, sabe? Isso deixou a Júlia muito desconfortável. E, gente, como eu falei pra vocês, eu já tive host family, o meu host dad nunca nem chegou nem perto do meu quarto. E nem quando eu voltei pra casa deles, porque eu fui visitar eles de novo, né, em 2020, e eu fiquei meses trancada dentro de casa por causa da quarentena, né, da Covid, ele nunca chegou perto do meu quarto. Nunca. E na primeira noite, esse Luiz maluco entrou no quarto delas, tipo, gente, que é isso? Eu já estaria em surto psicótico. Só que elas estavam ali, não, beleza, foi só a primeira noite, vai passar, sei lá. E elas começaram a conversar assim entre si, tipo, foi estranho, mas vamos fazer o quê, né? Elas até comentaram que é realmente estranho e elas ficaram também muito desconfortáveis com as perguntas com dinheiro, até porque a casa é dele, né? E quando elas saíssem pra ir pra escola, o cara podia muito bem entrar no quarto delas e tentar procurar aí pelo dinheiro. Sinceramente, esse cara acha que elas são burras, né? Só porque são adolescentes, vão falar pra ele onde é que elas guardam o dinheiro. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, passou. Elas dormiram à noite. No dia seguinte, elas teriam aí que ir pra escola. Então, elas acordaram cedo, se arrumaram e desceram pro café da manhã. E assim, a Júlia pensou que seria, pelo menos, um cafezinho da manhã, assim, simples e tal. A expectativa dela já tava muito baixa, né? Ela, primeiro, pensava que ia ser incrível por causa da host family anterior, que foi excelente. Ela tava, assim, pensando que esse seria incrível, mas depois do que aconteceu na noite anterior, elas ficaram, não, beleza, né? Bom não vai ser, mas pelo menos uma fatia de pão. Mas não, gente, não tinha pão. E essa nem é a pior parte. O Luiz falou assim: abram as despensas e procurem o que vocês querem comer. Com certeza deve ter alguma coisa aí pra vocês. Gente, pelo amor de Deus, né? A Júlia se sentiu super desconfortável, porque, poxa, elas tinham acabado de chegar, não conheciam a família, eles iam ficar ali vasculhando os armários da cozinha. Esquisito, né? Então a Flor pegou uma banana e pronto, foi isso. E a Júlia não teve nem coragem de fazer isso e falou: Tô sem fome. e aí elas foram embora aí pra aula. E elas decidiram que nunca mais iam tomar café da manhã aí nessa casa. Elas iam se virar. E detalhe, quando o cara falou isso, tava toda a família na mesa, comendo. Inacreditável. Então, já que elas não iam mais tomar o café da manhã nessa casa, e o jantar e o almoço eram fornecidos pela escola, elas realmente não iam mais passar nenhum tempo lá. Elas só iam ir pra lá pra tomar banho, dormir, e é isso. E aí, mais uma regra do Luiz, gente. Antes delas chegarem, de fato, em casa, ele pediu pra elas avisarem pra ele, tipo, ó, estamos chegando aí em 5 minutos, sabe? Tipo um aviso. E elas, assim, sem problema. Então, depois do primeiro dia de aula, a Júlia mandou uma mensagem pra ele. E assim, como eu falei antes, a Júlia é latina, ela é, sabe, muito amigável, muito expansiva e tal, legalzona. Então, ela escreveu da seguinte forma: oi, Luiz! Exclamação. Chegamos em 5 minutinhos! Exclamação. E ela gosta de colocar exclamação pra parecer gentil, animada. E aí, quando elas chegaram em casa, foram recebidas com o Luiz enfurecido.
enfurecido. Parecia que ele ia socar a parede, gente. E começou a brigar com ela, falando que isso era um absurdo, que ela não podia tratar ele assim, que isso era uma falta de respeito. E saiu mostrando a mensagem pra todo mundo da casa, né? As filhas dele, a mãe, e falando: olha só como ela fala comigo, olha só que absurdo, meu Deus do céu. E a Júlia, tipo, o John Travolta em Pulp Fiction, sabe? Tipo, não tô entendendo. Porque, gente, qual é o problema da mensagem? Me diga. A Júlia realmente não tava entendendo aquilo. E aí ele falou: Nenhuma pessoa normal manda uma mensagem dessa cheia de ponto de exclamação. o ponto de exclamação era o problema. E que era uma desfeita e sei lá o quê. E ele gritando assim, ó, foi por minutos. E a Júlia já assim, morrendo por dentro, querendo chorar, só falou desculpa e foi pro quarto. Saiu correndo assim. E aí o Luiz foi atrás dela com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto. Assim, sorriso no rosto. Eu não consigo entender isso. Mas aí ele disse assim, com um sorriso no rosto, hein? Vocês trouxeram presentes pra nós? E assim, sim, elas tinham comprado presente pra eles, porque como eu falei pra vocês, é normal você comprar presente pra host family, é esperado até, né? É um agrado assim, por eles receberem você aí na casa deles e tal. E o presente era o seguinte, elas compraram uma moldura de foto e junto dessa moldura um monte de doces tradicionais do país delas. E quando ela entregou o presente pra ele, ele ficou super feliz. Parecia, assim, uma criança no dia de Natal, sabe? Super animadão, assim. Só que, quando ele abriu o presente, ele olhou e falou: Só isso? Isso é tudo? Eu achei que seria melhor, já que vocês estão ficando na nossa casa. Mas tudo bem, obrigado. e saiu andando, todo decepcionado. Gente, inacreditável, inacreditável. E aí, por mais que a Júlia e a Flor não passassem muito tempo em casa, quando elas encontravam com o Luiz, era sempre horrível. Não teve uma interação que foi boa. E sempre durante a noite, elas escutavam muito barulho, muita briga, choro. Estranho, gente, muito esquisito. E aí a Flor falou: olha, Júlia, a gente tem que entrar em contato com a galera da escola pra ver se eles trocam a gente de host family, porque não tá dando mais. Só que a Flor, ela é muito, assim, receosa, sabe? Ela tava com medo de fazer alguma coisa e o Luiz ficar pé da vida. Até porque a família, ela tem uma situação financeira que não é muito boa por causa da situação da mãe, né? Que tem aí um problema de saúde, eles gastam muito dinheiro com isso. E a única fonte de renda deles é receber estudantes em casa. Então a Júlia, ela tava se sentindo mal, sabe? Ela ficou: ah, vai, vamos aguentar, é só uma semana, sabe? É pouco tempo. Hoje em dia, a Júlia se arrepende disso, sabe? Ela sabe que foi burrice. Mas ela, assim, ai, vai. A gente vai engolir esse sapo, vai, pelo bem da mulher, principalmente, porque tadinha da mulher, né? E aí, em um dia aí dessa semana, a Júlia e a Flor acabaram perdendo o último ônibus pra voltar pra casa. Então, uma das professoras decidiu levar elas pra casa e perguntou pra elas qual era, né, a host family que elas estavam ficando pra conseguir levá-las pra casa. E aí elas falaram que era o Luiz. E a professora mudou o semblante. Ela tava assim, feliz do nada, ela: Luiz? E então a professora disse o seguinte: ah, sim, eu conheço ele. Nos falaram que ele é um pouco estranho. Mas só isso, nada demais. E a Júlia só pensando: tenta só passar uma noite na casa desse homem pra tu ver se não é nada demais. E aí, quando elas chegaram em casa, elas tiveram, né, que explicar e tal. Ah, a gente perdeu o ônibus e uma professora, vamos dar um nome pra ela, sei lá, Thelma. A Thelma deixou a gente em casa. O Luiz ficou muito interessado. Ele falou que... Eu sei sim quem é. Como é que ela tá? Ela tá bem? E aí, o Luiz perguntou, não uma, não duas, mas 3 vezes, onde que essa professora morava. Por que você quer tanto saber onde é que ela mora, Luiz? E as meninas desconversaram, né? Elas sabiam, porque elas tinham visto, a professora mostrou, eu moro aqui e tal. Só que elas não falaram nada pela segurança da professora, graças a Deus. Mas vamos combinar, né? Estranho. Por que ele quer saber tanto isso? E aí, finalmente, chegamos no último dia dessa estadia aí, desse intercâmbio nesse país. Essa host family estranha. Família. E era o último dia completo, então elas iriam dormir, no dia seguinte iam embora. E aí as meninas foram pra escola, e aí quando elas estavam saindo de casa pra irem pra escola, o Luiz falou pra elas que quando elas chegassem em casa, ele não estaria, porque ele ia encontrar um amigo dele. E, assim,
não ia demorar muito não. 5, 10 minutos depois que elas chegassem, ele ia chegar. E elas ficaram, tá, beleza, né? E dito e feito, elas foram pra casa e ele não tava lá. A única pessoa que estava em casa nesse momento era a esposa. E foi a primeira vez que a Júlia e a Flor conseguiram falar com essa esposa sozinha, né, sem o cara. E elas falaram que essa mulher era super legal. Ela era muito boazinha, muito fofinha, tratou elas super bem, com muito respeito. Elas bateram um papo bacana. E aí, no final do papo, né, quando elas estavam já querendo voltar pro quarto, elas falaram: ah, muito obrigada por receber a gente aqui, a sua família é muito bonita. E aí, a mãe da família, vamos chamar ela de Sônia, a Sônia falou que... Ah, você acha? Eu não acho não, mas... Obrigada. Como é que você responde isso? A Júlia e a Flor não sabiam como responder isso. Elas ficaram 30 segundos, mais ou menos, só encarando a mulher assim, tipo, pensa no silêncio mais constrangedor do que esse. E aí, tudo que elas conseguiram fazer foi dar uma risadinha meio nervosa, tipo, e subiram, foram embora pro quarto. O Luiz só foi chegar em casa lá pra meia-noite. Ou seja, muito tempo depois que elas já tinham chegado. E ele já chegou, assim, todo esbaforido, perguntando se elas tinham roupa pra lavar. E elas tinham roupa pra lavar, né? E elas falaram, a gente tem, a gente queria lavar e tal. Só que ele insistiu e falou, não, você não vai lavar, quem vai lavar sou eu, me dê suas roupas. E elas, não, a gente quer ajudar. Ele, não, quem vai lavar as suas roupas sou eu. Aí as duas já, então deixa pra lá, né? Até porque, se eu fosse a Júlia e a Flor, eu também faria, tipo, não, meu filho, vai tocar as minhas roupas? Nem a pau. E elas, graças a Deus, tiveram esse instinto de falar não, porque, gente, pelo amor de Deus, suas roupas, pra um cara desconhecido, estranho, lavar? Não, nananina não, estranho. Isso daqui dá uma cadeia. Ele insistiu várias vezes, mas elas finalmente, né, arredaram o pé e falaram que não vão dar a roupa lá pra ele lavar, não. Então, pelo menos ele decidiu aceitar depois de um tempo. E aí, finalmente chegou o dia de ir embora. Elas já tinham arrumado a mala bem cedo de manhã, já tinham descido as malas e estavam na frente da casa esperando o táxi. Elas só queriam sair dali. Aí o Luiz chegou lá embaixo, foi falar com elas, ele ficava olhando assim pra fora, como se ele estivesse espiando alguma coisa, assim, meio cabreiro. E as meninas foram, assim, ser educadas, pelo menos, né? E agradecer pela estadia, que foi péssima. Mas, né? Agradeceram, assim, obrigada e tal. E o cara começou, assim, sorrisos. Ai, porque eu adoro receber alunas, estudantes aqui na minha casa. Eu me sinto tão bem, eu faço isso há 10 anos. Eu amo tanto receber estudantes em casa. Você ama? Esse é você amando? Meu filho, então eu não quero ver quando você odeia alguma coisa. Eu não quero ver. E aí o Luiz soltou a seguinte frase. Mas olha, vocês têm que ter muito cuidado, porque tem muita host family estranha por aí, tem muita gente esquisita, vocês não podem confiar em ninguém, hein? Cuidado! Tem muita gente louca por aí. E aí ele começou, assim, a ser super simpático, a agradecer pela visita, que elas eram excelentes, e ele foi dar abraço nelas, gente, abraço. E tratando elas super bem, com um sorrisão, assim, sabe? E elas sempre olhando, tipo, mano, esse cara é maluco. Ele falando que tem gente maluca, o maluco é ele. E aí, finalmente o táxi chegou. Elas foram pra fora e o Luiz simplesmente bateu a porta da casa com tanta força que o taxista olhou, tipo, o que aconteceu? E entrou. Ele devia estar, tipo, dando o último esforço pra ser falso, né? Pra ser legal. E, assim, na hora que ele bateu a porta, ele já deve ter fechado a cara e, tipo, entrou e deve ter falado um monte de besteira dessas meninas, tipo, quanto elas eram horríveis, sabe? É isso que eu imagino que ele fez, pelo menos. E aí elas foram embora, assim, aliviadas, né? E com o maior sorriso do mundo, de tipo, mano, a gente nunca mais vai precisar ver essas pessoas na nossa vida. Nunca mais vai precisar interagir com esse cara. Elas bloquearam o número deles no minuto que elas entraram nesse táxi. E a Júlia ainda termina essa história com um recadinho, falando, por favor, não seja como eu. Se você passar por uma história dessa, por favor...
Pelo amor de Deus, mude de família. Mude. Só mude. Não interessa o que as outras pessoas vão achar. Só mude. E eu concordo, tá? Com esse final aqui dela. Eu acho que, assim, essas histórias acontecem mesmo. Essa história aqui da Júlia, eu encontrei na internet. Eu mudei os nomes e tal pra, né, ficar anônimo. Mas isso é mais comum do que parece. Quando eu fiz o meu intercâmbio, tinha vários amigos meus, brasileiros até, que odiavam as host families. Odiavam. Tinha até um, eu nunca vou esquecer isso. Tinha um menino que a comida que eles recebiam da host family, né, porque não era só ele que ficava lá, eram outros estudantes também, era, assim, McDonald's. Ela, todos os dias, ela trazia McDonald's, jogava, assim, pra eles no porão, que eram, tipo, quartinhos no porão, e é isso. Era a única interação que eles tinham, era... Toma, jogava um saco de McDonald's. E isso aqui é nada perto dessa história que eu contei hoje pra vocês, né? Mas e aí? Eu quero saber de você. O que é que você achou dessa história? Você já passou por uma história estranha, assim, de host family? Me conta que eu quero saber. E se você tem uma história, assim, bacana ou bizarra pra você contar, ou você me conta nos comentários, ou você me manda um e-mail pra fernandafernandesvideos@gmail.com que eu conto a sua história aqui. E aí, o que é que você acha? Conta aqui pra mim, vai! Deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo, tchau!